Brasil atravessa o maior ciclo de concessões de infraestrutura da sua história. Para se ter uma ideia da magnitude deste movimento, quase um terço de todos os leilões de rodovias, portos e aeroportos realizados nos últimos 30 anos aconteceu em apenas 2 anos, entre 2023 e 2025. As projeções são ambiciosas e o volume de investimentos previsto para este ano ultrapassa os 265 bilhões de reais. No entanto, o mercado acende um alerta. Volume recorde não é garantia de obras concluídas. O fantasma da judicialização e os desafios na execução desses contratos colocam em xeque o avanço logístico do país. E nós temos estreia hoje para analisar esse cenário e os gargalos do setor. O mais novo notável do nosso canal, o advogado Augusto Dalpozo, um dos maiores especialistas em infraestrutura, está aqui conosco. Dalpozo, que prazer dividir esse espaço contigo. Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa, né, Mariana Almeida? Ter esse espaço para a gente discutir infraestrutura. Bom, a gente está mostrando aí, né? Hoje nós temos um nível de concessão, um valor de concessão milionário. Só que para isso precisa tirar do papel. E eu queria começar com você, Dalpozo, para você explicar um pouquinho para a gente. A gente teve a concessão do Galeão. Foi tudo para esse redondinho, com ágio mais de 200% superior. Porém, nós tivemos o da Tecon 10, é isso, né? Que é uma... Exato, portuário, né? De containers em Santos. Parece que não deu certo. Por que um dá certo e outro não dá certo? Falta ali uma padronização ainda de concessões e leilões no nosso país? Olha, primeiro um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente vai estar toda terça-feira aqui falando um pouquinho sobre infraestrutura, porque infraestrutura é basicamente desenvolvimento do país. E o que é mais importante, muitas vezes, desses projetos é o planejamento. Sim, Eric, sem dúvida. Falta, muitas vezes, capacitação para que seja feito um planejamento que seja eficaz, que possa dar ao investidor a segurança jurídica que ele precisa para que os processos possam, de alguma forma, serem executados. Nós estamos falando de contratos de 20, 30, 40 anos. Você imagina, quanto mais incerteza você retira desses contratos, mais segurança você vai ter para que o investidor faça os investimentos. Então, acho que o primeiro ponto que eu acho que é importante, e essa judicialização desses projetos acabam acontecendo por causa disso, é porque o Brasil precisa cada vez mais de uma maturidade institucional. E essa maturidade institucional significa exatamente as instituições conversando e planejando melhor os projetos. Isso significa abrir diálogos, a que se tenha uma dialogia com o mercado, a que se tenha market sounding, que a gente chama, a todo um planejamento até que o edital seja veiculado. E cada vez mais essa digitalização, essa formalização de um planejamento estratégico é o que a gente precisa para atuar melhor. Mari Dalpozo, eu queria só colocar, a gente preparou aqui uma arte para a gente mostrar essa questão de valores. Né? Dá para colocar aqui na tela para a gente ver, assim, alguns números me impressionam. Por exemplo, de concessões no Brasil, rodovias, portos e aeroportos, 31% do total, né? A gente está falando de leilões federais, sim, aconteceram entre 2023 e 2025. Só que a lei de concessões é de 1995. Parece que a gente fica atrasado. Exato. E a previsão para este ano é de 265 bilhões de reais em novos projetos. Como que a gente vai tirar do papel, né, Mário Almeida, ou Dalpozo? Você estava comentando que não é só ter um bom contrato, né? Porque muita gente fala, falta o contrato, falta ser atrativo, mas tem uma questão mais complexa, porque você não amarra tanto, que é essa conversa das instituições. A gente aprendeu alguma coisa para, pelo menos, chegar a isso aqui? O que você acha que foi o salto aqui que permitiu ter esses 31% agora nesses últimos 2 anos? Eu acho que é exatamente essa maturidade. Acho que o país tem trazido institucionalmente cláusulas contratuais, posturas administrativas que trazem a confiança do investidor. Quando você tem confiança, você investe. Você não vai investir em algo que não exista ali confiança de que o contrato será seguido, haverá uma regulação efetiva desse contrato, o ambiente regulatório. A partir disso, você vê realmente um incremento. Em 2026, a gente espera um grande volume de concessões, já estão acontecendo, né? E eu acho que cada vez mais essas instituições funcionando, tribunais de contas, as entidades que promovem os editais, planejamento. E veja, não é só uma questão jurídica. É fundamental que se tenha também um estudo econômico-financeiro,
há toda uma construção econômica de proteção do investimento, há também a necessidade operacional e tecnológica. Claro. Hoje a tecnologia é fundamental, então você vai ou não definir a tecnologia anteriormente e, obviamente, a questão jurídica, que é fundamental para que essa segurança ela possa ocorrer. Infraestrutura dá sempre a sensação de que a gente está um pouquinho atrasado, né? Que exato. A gente está sempre atrasado. E tem aqueles gargalos que a gente sempre ouve, né? Dá sempre... Existe um gargalo de 2% do PIB. Esse é o número que mais ou menos se tem. A gente tem aí um atraso de 2%. As nações mais desenvolvidas, elas estão investindo 6% a 7% do PIB. O Brasil, 2%, mais ou menos. Eu vou fugir um pouquinho do script, porque a gente está falando de gargalo, portos, aeroportos. Eu lembro, eu estava em Brasília em 2013, quando começou a medida provisória dos portos, que prometia ali uma atualização, uma modernização dos portos. E o que a gente vê é que parece de 2013 até agora, claro, você melhorou muito, mas ainda não atendeu, não atingiu o que a gente precisa. Tanto que no ano passado a gente estava falando da safra recorde, né, para o agro. E onde que parava tudo? Ali, é o gargalo da infraestrutura. Sabe o que eu brinco? Eu brinco que o agro é pop, mas a infra é super pop. Porque sem infra não tem agro, vocês concordam? Como você tem que ter porto, você tem que tirar, escoar todos os grãos, passar pelas estradas, a gente tem só 13% das nossas rodovias são pavimentadas. Exatamente. Então, se o Brasil tem a mobilidade de rodovia como a mais importante, nós estamos falando ainda só de 13%. Então, existe muito desafio e muito o que fazer. Por isso que as instituições precisam funcionar, o planejamento precisa existir e um planejamento estratégico. As unidades federativas precisam conversar. Porque às vezes você tem uma rodovia municipal e uma rodovia estadual que vão ligar ao mesmo ponto. Claro. Se não houver uma convergência estratégica, é óbvio que esse investimento, esses recursos públicos serão todos, de alguma forma, diluídos. E quem vai investir nesse pipeline quer ter uma segurança jurídica. Exato, também, exatamente. Né? Não dá para você entrar num leilão, né? Exato. Fazer o seu lance sem saber se realmente vai dar certo. Exatamente. Né? Acho que isso você tem dois momentos muito importantes de qualquer projeto de infraestrutura. Primeiro é a concepção do projeto. Às vezes, Érica, a gente fica 2, 3 anos para estudar um projeto. Não pode você, do dia para a noite, acordar, hoje eu quero fazer uma PPP. Não é assim que funciona. Você precisa exatamente fazer estudos de viabilidade econômica, financeira, operacional, tecnológica e jurídica. Depois que você fizer toda essa arquitetura, esse arquétipo normativo, você tem a regulação, que depois vai promover a execução desses contratos. Você imagina, em 20, 30 anos, quantas tecnologias novas não surgem? Pois é. E isso precisa ser incorporado nos contratos. E, obviamente, que existe aí um receio, porque a gente tem uma certa esquizofrenia do controle no Brasil e uma certa paralisia, muitas vezes, para a tomada de decisão. E o administrador público cada vez tem que ter a tranquilidade de tomar decisões que são importantes, que são efetivamente regulares. É o caso, por exemplo, do Galeão. O Galeão, originariamente, foi um projeto desastroso. Uhum. Quando eles entenderam que o projeto não ia para frente, o governo parou, sentou e falou, vamos reorganizar isso aqui. E aí houve realmente uma dialogia dentro do setor público para que, de maneira consensual, pudesse se entender como que ele poderia ir para frente. E por que isso não é feito sempre, não serve de padrão? Exatamente, acho que esse é um caso muito positivo de algo que, na sua origem, ela não foi tão boa e que se percebeu e se reconheceu o erro. Esse é o problema. Muitas vezes não se reconhece isso. Aliás, é muito difícil o pessoal gostar de fazer avaliação, que às vezes é reconhecer, corrigir rota. Exatamente. Corrigir rota. É natural, gente. Nós estamos falando de 20, 30, 40 anos. Então é natural. Hoje a gente vive uma era da complexidade. As coisas são muito mais difíceis e líquidas. Incerteza é a palavra que a gente fala aqui, que está presente todo dia a dia. Então, assim, eu até brinco, às vezes, planejamento não quer dizer acertar tudo. Quer dizer ter ideias de como é que você vai lidar, inclusive, com a mudança. Sabe o que é, Mari? É antecipar decisões. Você precisa antecipar decisões para que, de alguma forma, você dê uma certeza maior para o investidor. O investidor precisa dessa tranquilidade. E veja, nós não temos problema de projeto. O problema é projetos que são mal feitos. E o investidor não tem medo de capital intensivo, de valores exorbitantes. O problema não é esse. O problema é você ter realmente um contrato que confira a ele essa segurança para que ele possa investir e proteja o seu investimento. Bom, para a gente amarrar esse assunto que é fantástico, para fazer um programa... Isso é maravilhoso. Falando de infraestrutura, isso é maravilhoso. Dalpozo, isso é maravilhoso. Só queria citar um caso, viu, Mari e Dalpozo, que o STF suspendeu um leilão da Celepar, que é uma empresa de tecnologia no Paraná, um leilão previsto um pouquinho mais de R$1 bilhão, R$1,3 bilhão, baseado na lei de preservação de dados. Né? Exatamente. Hoje em dia, então, não é só infraestrutura, aquilo que a gente pensa, infraestrutura, estrada, portos, rodovias. Não, a gente tem, como você disse, né, modernizar tudo. Exatamente. E a gente tem também a preocupação com a salvaguarda dos dados. E aí foi parado, porque parece que a Celepar não entendeu um pouquinho como é que tem que ser feito isso. E aí, como é que fica essa situação?
É interessante porque isso, né, se a gente já tem alguma maturidade nos ativos físicos, nos ativos digitais ainda falta bastante. Então é natural que há uma discussão enorme hoje e que o Supremo, todas as entidades vão participar para que a gente possa fazer a delegação de infraestrutura digital, que é um passo ainda da infraestrutura física. Exatamente. E isso, obviamente, o Brasil ainda não tem uma maturidade, por isso vai ser natural. Nós estamos falando de dados, sistemas complexos de software, inteligência artificial, tudo que é fundamental, porque os dados também são estratégicos para o Brasil. A soberania do país depende de dados protegidos. Se a gente não tem dados protegidos, fica muito difícil, né, de você resguardar a estratégia nacional. Então, a infraestrutura digital é algo que ainda vai, né, ser colocado, não tem como fugir, nós precisamos inovar, precisamos de inclusão digital, precisamos que o Estado realmente desenvolva essa atividade. Agora, vai demorar um pouquinho para que a gente tenha essa mesma maturidade. Se no outro setor a gente tem crescido bastante, as coisas têm andado melhor, aqui é um pavimento todo novo. Tomara que demore menos, né? Exato, a gente quer que seja rápido. Se depender de nós vamos fazer tudo para que essa agenda seja muito positiva. Né? Que legal. Augusto Dalpozo, que estreia fantástica, que bacana dividir esse espaço Querido, contigo. uma honra. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Só que é o seguinte, toda terça-feira o Dalpozo vai estar aqui aí com a gente, então ó, já marca aí na agenda, deixa, né, Mari? É registrado, terça-feira, 9 da manhã, aqui no Pré-Market, a gente vai ter o Dalpozo para discutir muito sobre infraestrutura, um setor que é primordial para o desenvolvimento do nosso país. Exatamente. Obrigado, Obrigado, uma honra. viu? Obrigado, Um ótimo obrigado, dia. Mário. Tudo de bom. Tchau. Obrigado, viu? Até terça-feira. Terça-feira estamos aí. Combinado. Gente, aguarda Fica aí. com a gente. Obrigado. Obrigado, viu? Até terça. valeu. Tchau, tchau.